Minha irmã, Helena, sempre foi o tipo de mulher que parecia ter saído de um livro de romance. Gentil até com quem não merecia, generosa ao ponto de se anular, e com um coração que sempre acreditou no amor, mesmo quando o amor não merecia tanto crédito assim. Desde adolescentes, ela dizia que queria viver uma história daquelas que duram a vida inteira. E quando conheceu Marcos, seus olhos brilharam de um jeito que eu nunca tinha visto antes. Eles se conheceram na faculdade, entre risos em grupo de estudos e caminhadas no campus. Depois de 2 anos de namoro, foram morar juntos. E 5 anos depois, o casamento veio, simples, bonito, cheio de promessas que, na época, soavam eternas. Para o mundo, eles eram um casal perfeito. Helena vivia publicando fotos sorrindo ao lado dele, escrevendo legendas doces como minha alma gêmea, meu porto seguro. E Marcos? Bem, Marcos era carismático, educado com todos, sempre com um comentário inteligente, um sorriso no momento certo. Sabia como se mostrar encantador, principalmente em público. Mas eu via além do encanto. Notei, desde cedo, como ele fazia pequenas piadas que diminuíam minha irmã, como ela engolia em seco quando ele esquecia o aniversário de namoro, ou quando ele saía sem dar notícias e voltava com desculpas esfarrapadas. E ainda assim, ela o defendia. Sempre. Dizia que ele era distraído, que trabalhava demais, que era só o jeito dele. Eu queria falar, gritar, sacudir os ombros dela e dizer: você não merece isso. Mas nunca disse. Porque ela parecia feliz. Porque ela sempre fazia questão de mostrar que estava tudo bem. Porque eu tinha medo de ser aquela que traria dúvidas para onde só existia fé cega. E talvez, no fundo, eu tivesse inveja da coragem dela em amar com tanta entrega. Anos se passaram e eu continuei calada, observando, engolindo o incômodo cada vez que ele esquecia um detalhe importante ou falava com ela em um tom seco demais. E ela ali, a mesma Helena de sempre, compreensiva, sorridente, esperançosa. Era como ver uma flor se abrindo para o sol, sem perceber que estava sendo pisada devagar. Eu deveria ter falado antes? Talvez. Mas naquela época, eu acreditava que o amor dela era forte o suficiente para salvar qualquer coisa. Até mesmo alguém que nunca mereceu ser salvo. Mal sabia eu que o castelo que ela construiu com tanto cuidado estava prestes a desmoronar. E que eu estaria lá, no meio dos escombros, tentando ajudá-la a juntar os pedaços. Helena sempre teve um brilho no olhar. Mesmo nas segundas-feiras mais cinzentas, ela encontrava motivos para sorrir. Um novo sabor de chá, um pôr do sol bonito, uma mensagem carinhosa do Marcos. Mas, aos poucos, esse brilho foi se apagando. E só eu parecia notar. Começou com os silêncios. Pequenos, mas constantes. Ela ligava menos, respondia mensagens com atraso, e quando aparecia, dizia que estava cansada. Achei que fosse o trabalho. Mas então, numa conversa rápida na cozinha, ela soltou. O Marcos anda meio distante ultimamente. Disse isso olhando para a xícara nas mãos, como se tentasse encontrar a resposta no fundo do chá. Mas deve ser só estresse, completou, rápido demais, como quem quer afastar a verdade com palavras apressadas. Eu quis perguntar mais, mas não insisti. Helena sempre teve essa mania de justificar tudo, principalmente quando o assunto era ele. Passei a observar mais. E o que vi me incomodou. Marcos estava diferente. Cada vez mais grudado no celular, rindo de mensagens que nunca compartilhava. Começou a chegar mais tarde em casa, sempre com desculpas de reuniões, prazos, clientes exigentes. E, curiosamente, passou a evitar os encontros em família. Algo que antes ele fazia questão de participar. Helena, por outro lado, parecia murchar. Não pintava mais as unhas com o entusiasmo de antes, não comentava os filmes que via, e as mensagens com coraçõezinhos sumiram do celular dela. Um dia, voltando do mercado, vi o carro dele estacionado num café. Até aí, nada demais. Mas o que me travou os passos foi a mulher que saiu com ele. Jovem, sorridente, arrumada demais para uma reunião de trabalho num sábado à tarde. Eles riram, e ela segurou no braço dele com intimidade. Ele não recuou. Meu coração disparou. Fiquei ali, parada, com as sacolas pesando nas mãos e a mente girando em círculos. Será que eu estava vendo demais?
Será que era apenas uma amiga? Uma colega? E mesmo que não fosse, e se eu estivesse errada? Voltei para casa e guardei o silêncio junto com as compras. Naquela noite, sonhei com Helena sorrindo com os olhos brilhando, e acordei com uma angústia esmagadora no peito. Porque aquele brilho, eu sabia, estava começando a se apagar de vez. E eu ainda não tinha coragem de acender a luz da verdade. Tentei abordar o Marcos com cuidado. Nada direto, nada acusador. Uma conversa leve, como quem quer entender, ou confirmar o que já teme. Você e a Helena estão bem? Perguntei, tentando soar casual enquanto ele pegava uma cerveja na geladeira. Ele riu. Aquele riso arrogante que sempre me incomodou, mas que minha irmã chamava de confiança. Tá tudo ótimo. Por quê? Ela falou alguma coisa? Não. É só que ela anda tão diferente. Triste. Ah, isso é coisa da cabeça dela. Helena é sensível demais, você sabe. A forma como ele disse aquilo me revoltou. Como se o sofrimento dela fosse um capricho, uma invenção. Engoli a vontade de gritar. Eu ainda não tinha provas, e, mais do que isso, eu não queria ser a causa de um rompimento que talvez ainda pudesse ser evitado. Mas cada vez que eu via minha irmã, algo dentro de mim doía. Ela estava mais magra. O rosto, que antes era vivo e rosado, agora parecia sempre cansado, sem cor. O sorriso dela era mecânico, como se sorrir fosse uma obrigação. E os olhos estavam vazios. Tentava disfarçar. Usava maquiagem, contava piadas forçadas, dizia que andava ocupada demais para se preocupar com bobagens. Mas eu via. Eu sempre vi. E me sentia culpada. Culpada por ter ficado calada quando vi Marcos com outra mulher. Culpada por não insistir quando percebi o afastamento dele. Culpada por ter medo de ser a responsável por destruir o que restava daquele casamento. Era como assistir alguém se afogar, sem saber se puxar significava afundar junto. Eu dormia mal. Tinha pesadelos. Sonhava com Helena me chamando, pedindo ajuda, mas minha boca não abria, minha voz não saía. E então, todas as manhãs, eu a encontrava tentando fingir que estava tudo bem. Meu silêncio era uma prisão. E a chave? Talvez estivesse na coragem que eu ainda não sabia como encontrar. Era uma noite comum, dessas em que Helena e eu costumávamos nos encontrar para um chá depois do trabalho. Mas naquele dia, ela chegou antes, pálida, trêmula, com os olhos arregalados e as mãos suadas. Ele esqueceu o notebook aberto, disse, com a voz trêmula, segurando o computador contra o peito. Eu vi tudo. Sentei com ela no sofá. Ainda lembro do som do clique quando abriu o e-mail de Marcos. As mensagens estavam todas ali, trocas com uma mulher chamada Duda. Eram mensagens carinhosas, íntimas. Mas o que mais doeu foram os detalhes. Fotos de viagens escondidas, reservas de jantares caros, vídeos, promessas. Eles tinham um quarto favorito em um hotel no litoral. Helena leu em silêncio, sem piscar, como se cada linha fosse uma facada que ela aceitava de peito aberto. Até que não aguentou. Ela desabou. E eu também. Foi a primeira vez, em todos aqueles anos, que vi minha irmã chorar assim. Sem orgulho. Sem contenção. Uma dor limpa, crua, que só quem amou demais pode sentir. 10 anos, mana. Ela soluçava. Foram 10 anos da minha vida. Eu defendi esse homem. Eu me moldei por ele. E ele estava amando outra pessoa. Fazendo por ela o que nunca fez por mim. Eu queria dizer algo. Qualquer coisa. Mas nenhuma palavra parecia suficiente. O que consola uma mulher que acaba de descobrir que construiu sua vida ao lado de uma mentira? Senti raiva. Uma raiva quente, densa, que me subia pelo peito. Raiva dele. Mas também de mim mesma, por não ter contado antes, por ter protegido minha irmã do que ela precisava ver. Me perdoa, sussurrei. Eu vi ele com outra, meses atrás. Tive medo de errar, de te machucar. Ela levantou os olhos. E, surpreendentemente, não me julgou. Eu também tive medo. De estar errada. De ver o que sempre esteve na minha frente. E então, algo mudou no olhar dela. Não era mais só dor. Era algo diferente. Um brilho contido. Uma fagulha de raiva. Mas daquela que impulsiona, não que destrói.
Chega, ela disse, enxugando o rosto com a manga da blusa. Eu passei anos apagando meu brilho para manter ele confortável. Mas agora, é ele que vai ter que olhar para mim de verdade. E ver o que perdeu. Eu sabia, minha irmã estava ferida. Mas, mais do que isso, ela estava despertando. Helena não esperou mais. No dia seguinte, com o rosto inchado e a voz firme, olhou nos olhos de Marcos e disse: "A gente precisa conversar." Eu fiquei na cozinha, ouvindo de longe. O silêncio dele doía mais do que qualquer grito. Por um instante, tentei me convencer de que ele se desculparia, imploraria perdão. Mas não foi isso que aconteceu. "Isso tudo está fora de proporção", ele disse, impassível. "Você está exagerando." Helena manteve a calma. Mostrou as mensagens. As fotos. A voz dele tremulou por um segundo, mas logo se recompôs. "Tá bom, aconteceu. Mas não é como você pensa. Eu não sinto mais o mesmo por você." Aquelas palavras foram o golpe final. Helena não chorou. Não gritou. Apenas se levantou e apontou para a porta. "Sai da minha casa." Ele hesitou, mas viu que não havia volta. Pegou algumas roupas às pressas e foi embora. Sem emoção. Como quem sai para comprar pão. Naquele dia, minha irmã desmoronou. E eu estive lá para segurar os pedaços. A família ficou em choque quando soube. Uns sugeriram dar um tempo. Outros culparam Helena por não ter tentado salvar o casamento. Mas ela não queria conselhos. Não queria visitas. Só queria silêncio. E eu respeitei. Ajudei com tudo. Organizar a papelada do divórcio, embalar as coisas dele, devolver presentes, desfazer lembranças. Passei noites em claro no sofá, segurando sua mão quando os pesadelos vinham. Fiz café demais. Preparei sopas que ela nem tocava. Vi Helena murchar. Mas também percebi um detalhe. Ela não se quebrava como vidro. Ela rachava como barro. E mesmo nas ruínas, continuava sendo moldável. Forte. Ela dizia pouco, mas os olhos gritavam. "Obrigada por não soltar minha mão", ela sussurrou uma noite. Eu apenas sorri. Porque ali, no meio das cinzas, eu já começava a ver as sementes do recomeço. Os primeiros dias sem Marcos foram os piores. A casa parecia maior, mais vazia. Helena andava como quem procurava algo que nunca esteve ali. Mas ela não se entregou. Em vez disso, começou a reconstruir, devagar, mas com coragem. Foi ela quem disse primeiro: "Acho que preciso de ajuda." Marcou uma terapeuta. Saía das sessões em silêncio, mas com um olhar menos perdido. Uma vez comentou, enquanto tomávamos chá na varanda: "Eu não quero mais entender por que ele fez o que fez. Quero entender por que eu aceitei tanto." Começou a correr no parque nas manhãs de sábado. Comprou tênis novos e uma calça legging colorida que, tempos atrás, jamais usaria. No começo, voltava ofegante, quase sem fôlego. Depois de algumas semanas, já dava a volta sorrindo, com fones nos ouvidos e a música alta. Inscreveu-se num curso de culinária, algo que sempre quis fazer, mas nunca teve tempo. Voltava para casa animada, cheia de receitas, cheiros novos, temperos exóticos. Um dia preparou um risoto tão bom que comemos em silêncio, sorrindo, como se fosse uma pequena vitória. Aos poucos, a casa também mudou. Tirou os quadros antigos, comprou almofadas novas, pintou a parede da sala de azul, reformou o quarto, trocou os lençóis, esvaziou as gavetas que um dia foram de Marcos. Era como se cada detalhe dissesse: "Aqui só fica o que me faz bem." E ela, Helena, também mudou. Ria de novo. Mas era um riso diferente, mais baixo, mais consciente. Um riso de quem aprendeu que a dor pode ensinar, mesmo quando fere. Eu a observava em silêncio. Sempre admirei minha irmã pela doçura. Mas ali, comecei a admirar pela força. Ela não se endureceu. Ela se tornou lúcida. Um dia, Marcos mandou uma mensagem: "Podemos conversar?" Ela me mostrou o celular, com os olhos calmos. Depois, bloqueou o número sem dizer uma palavra. Nem ódio. Nem vingança. Apenas, fim. "Você não vai responder?" Perguntei. Ela sorriu. Serena. "Ele teve minha atenção por 10 anos. Agora,
Ela é toda minha. Naquela noite, brindamos com vinho barato e pizza congelada. Não era uma celebração oficial, mas sabíamos. Helena havia voltado. Diferente, mais forte, inteira. Ela não precisava mais dele para se sentir completa. Era uma noite fria de sexta-feira quando o telefone tocou. Eu já estava deitada, lendo, quando ouvi a voz baixa de Helena no corredor. Levantei, silenciosa, e vi sua expressão endurecida. Ela escutava, mas não falava. É ele? Perguntei, já sabendo a resposta. Ela assentiu, o celular ainda colado ao ouvido. Do outro lado da linha, Marcos chorava. A voz arrastada, embriagada, dizendo que sentia falta dela, da casa, do cheiro do café nas manhãs de domingo. Tentava resgatar memórias como quem lança cordas para se salvar do naufrágio. Eu errei, Helena. Ele repetia, num lamento descompassado. Eu não devia ter te deixado. Ninguém cuida de mim como você. Ela ficou calada por alguns segundos. Depois, com a voz firme e sem rancor, respondeu. Você não me deixou, Marcos. Você me traiu. E isso me libertou. E desligou. Sem drama. Sem lágrimas. Apoiou o celular na bancada e respirou fundo. Ficamos nos olhando, sem dizer nada. O silêncio falava por nós. Quer sair comigo? Ela perguntou. Quero ir a um lugar. Minutos depois, estávamos no carro. Dirigi sem perguntar o destino. Quando percebi, ela me guiava até o restaurante onde costumavam comemorar aniversários, conquistas, datas especiais. O antigo restaurante favorito do casal. Tem certeza? Perguntei. Tenho. Preciso transformar esse lugar em outra coisa. Em uma lembrança minha, não nossa. Entramos. A hostes reconheceu Helena, mas não comentou nada. Sentamos perto da janela, onde ela e Marcos costumavam ficar. Pediu o mesmo prato de sempre, risoto de camarão com limão siciliano. Mas dessa vez, pediu só para ela. Ela comeu devagar, apreciando cada garfada. Eu a observava como quem assiste uma cena de filme. Era quase simbólico. Como se, naquele restaurante, Helena enterrasse de vez o que restava do passado, e nascesse uma nova mulher. Sabia? Ela disse, olhando para mim com um sorriso triste. Teve um tempo em que eu achava que não viveria sem ele. Hoje, nem sei por que aguentei tanto. Porque você amava. E amar não é fraqueza. Ela segurou minha mão sobre a mesa. Obrigada por nunca me soltar. Nem quando eu mesma quis me soltar. Pediu uma taça de vinho. Brindamos ali mesmo, entre memórias desfeitas e pratos quentes. Ao fim. Perguntei. Ao recomeço. Ela respondeu. A mulher que eu sou agora. E a que ainda posso ser. Saímos do restaurante de braços dados. No caminho, ela ligou o rádio e começou a cantar uma música antiga, daquelas que ela ouvia na adolescência. Cantava desafinada, mas com os olhos brilhando. Naquele momento, entendi algo profundo. Minha irmã morreu naquela traição, mas renasceu mais forte. E eu tive a honra de assistir esse renascimento de perto. Às vezes, o amor não salva. Ele ilude, engana, enfraquece. Ver Helena se quebrar foi uma das experiências mais dolorosas da minha vida. Porque não era só o casamento dela que ruía. Era a imagem que ela tinha de si mesma, dos sonhos que construiu por uma década inteira. Tudo se despedaçando diante dos meus olhos. Ela, que sempre foi a mais doce, a mais fiel, a mais disposta a amar o outro, teve o coração partido por alguém que não soube valorizar nem metade do que ela ofereceu. E, ainda assim, Helena não se perdeu. Sim, chorou. Sim, sofreu. Ficou em silêncio por dias, como quem precisava vasculhar dentro de si os cacos do que sobrou. Mas aos poucos, vi algo novo nascer. Uma Helena mais firme, mais consciente. Uma mulher que já não pedia permissão para existir. Foi como assistir uma flor nascer no asfalto, delicada, mas impossível de esmagar. Ela recomeçou do zero. Trocou a decoração da casa, trocou as músicas da playlist, trocou até o perfume. Pequenas revoluções diárias que pareciam dizer, eu me escolhi. E, no fundo, era isso que mais me emocionava. Ela não estava apenas se afastando de Marcos.
Ela estava se aproximando dela mesma. O mais bonito foi perceber que ela não ficou amarga. Não virou alguém fria ou desconfiada do mundo. Pelo contrário, hoje, ela ama melhor. Não menos, melhor. Porque agora o amor dela tem limites, tem autocuidado, tem voz. E, o mais importante, agora ela se ama mais. Essa é a maior vitória. Quando olho para Helena hoje, vejo uma mulher completa. Não perfeita, mas inteira. Alguém que não precisa mais provar nada para ninguém. Ela aprendeu que o amor que vale a pena começa dentro. E que nenhum outro amor deve custar a própria dignidade. Tem dias em que ainda a vejo calada, pensativa. Mas não é tristeza. É maturidade. É consciência de que ela sobreviveu a algo que poderia tê-la destruído. E reconstruiu-se com mais verdade do que nunca. Outro dia, ela me disse: eu achava que minha história de amor tinha acabado. Mas entendi que ela só mudou de protagonista. Agora, sou eu. E sorriu. Aquele sorriso novo, meio tímido, mas cheio de liberdade. Me orgulho da minha irmã mais do que ela imagina. Pela força silenciosa. Pela coragem de mudar. Pela capacidade de perdoar a si mesma. Hoje, ela caminha leve. Não porque esqueceu tudo que passou, mas porque escolheu não carregar mais o que não merece estar com ela. E se eu pudesse escrever uma última frase nesta história, seria essa: nem todos os amores salvam. Alguns nos destroem para que a gente se reconstrua. Helena foi destruída por um amor que não era verdadeiro, e renasceu num amor que nunca mais deixará de ser: o amor por si mesma. Ela merece o mundo. E agora, ela sabe disso.